Shalom, shalom, colegas de estudo. Bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Bentinho, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós vamos dar continuidade a uma playlist iniciada em paralelo com esta que nós fazemos sobre a Parashat Hashavua, que é a playlist especificamente dedicada ao Sefer Bereshit. Nós iniciamos lendo o Sefer Bereshit e procurando elucidar as narrativas dele com o seu texto com fontes destacadas já preparado. Dando continuidade a isso, porque nós concluímos no último vídeo o próprio texto da Parashat Bereshit, também faz parte do Sefer Bereshit o texto da Parashat Noah. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar o que nós estamos fazendo, aproveitando essa playlist paralela dedicada só ao Sefer Bereshit, e nós vamos entrar na Parashat Noah e refletir um pouquinho sobre as provocações da Parashat Noah. Beseder? Então vamos lá, vamos entrar no texto da Parashat Noah, e nele aqui estão as instruções iniciais sobre os tipos de tradições que estão presentes aqui, nós vamos pontuando conforme o caso, e deu para ver. O texto começa sacerdotal. Então vamos lá. Ela toldot Noach. Noach, ish tzadik, tamim haya, bedorotav. Et Elohim italech Noah. Ela toldot Noah. Esses são os descendentes do Noah. Noach, ish tzadik. Noah era uma pessoa justa. Tamim haya. Ele era íntegro. Bedorotav, na sua geração. Eta Elohim talech Noah. Noah caminhava com o Elohim. Vayoled Noah shelosha banim, et Shem, et Ham, et Yafet. Noah gerou 3 filhos, Shem, Ham e Yafet. Vetshachet haaretz lifnei haElohim, vetmalea haaretz Hamas. A terra se corrompeu perante o Elohim. Ela estava cheia de violência. Vayar Elohim et haaretz, veine, nishchata, ki shchit kol basar et darko al haaretz. Quando Elohim viu quão corrupta estava a terra, pois toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra, Vayomer Elohim la Noach, ketz kol basar ba. Elohim disse a Noah: eu decidi acabar com toda a carne. Lefanai, perante mim. Kimla'a haaretz Hamas, porque a terra está cheia de violência. Mipneihen, por causa deles. Veineni mashchitem et haaretz. Estou prestes a destruí-los juntamente com a terra. Selecha tevat etzei gofer. Faça para você, faça para si, uma arca de madeira de gofer. Kenim ta'aseh ela teva. Faça com compartimentos. V'chaparta otam beit michutz bakofer. E aí, por dentro e por fora, você coloque betume. Piche. Veze asher ta'aseh otah. E é assim que você vai fazê-la. Shelosh meot amah. 300 amah, 300 côvados. Orech, de comprimento. Ateva, assim a arca vai ter. Hamshin amah, 50 côvados. Rachba, de largura. O Sheloshin amah, kumata, e a altura dela será 30 côvados. Tsohar, ta'aseh teva, um tsohar, uma clarabóia, você deve fazer para teva, para a arca. Veitamah tchalnena milmala. Você deve terminar ela com um amá para cima. O fatach hateva beitzidat assim. A entrada você deve colocar no lado. Vatachtin shnayun shlishin teaseh. E com um convés inferior, um segundo e um terceiro. Assim você deve fazê-la. Vani ineni. Quanto a mim, atenção. Mevi etamabula mãe. Estou prestes a trazer a inundação. Água ala haaretz. Maim ala haaretz. Água sobre a terra. Água sobre o país.
Lishchet kol basar asher bo ruach haim, para trazer ruína, para arruinar toda carne que tem ruach de vida. Mitachat hashamayim kol asher baaretz igva. Tudo que tem ruach de vida de debaixo dos céus, tudo que há na terra, perecerá. Ve'akimoti et biriti itach. Vou estabelecer minha aliança, o meu pacto com você. O vatalateva. Você deve entrar na arca. Ata uvinecha vestecha unashech vanecha itach. Tu, teus filhos, tua esposa e as esposas dos teus filhos contigo. Umekol chai, umekol basar, shinai, umekol tevi, alateva, leachayot itach, zachá unekevá iu. Todos os seres viventes, toda a carne, deves trazer de 2 de cada para dentro da arca, para permanecerem vivos contigo. Deve ser um macho e uma fêmea. Meaof lemineu, uminabehema leminá, mikol remes aadamá lemineu, shnei mikol yavó elech leachayot. Das aves segundo seu tipo, dos animais do rebanho segundo seu tipo, de todos os seres rastejantes do solo segundo seu tipo, 2 de cada, virão a ti para permanecerem vivos. Ve'ata kach lecha mikol ma'achal asher yochel ve'asavta elecha ve'aya lecha lachen lachla. Quanto a você, quanto a ti, toma para ti de todas as coisas comestíveis que são consumidas e reúne-as para ti. Será para ti e para eles, para a alimentação. Vayas Noach kachol asher tziva oto Elohim kenasá. Noah fez isso conforme tudo o que o Elohim lhe ordenou, assim ele fez. Então, eu acho que o texto é conhecido e você conseguiu ver que a história começa com uma narrativa sacerdotal sobre esse personagem, o Noah. E a questão para nós, a questão inicial, que nós vamos acrescentar aqui como observação disso tudo, é que hoje nós sabemos, especialmente graças à arqueologia, que essa história aqui, ela é, na verdade, uma reprodução de uma outra história, que é a história da inundação mesopotâmica, que também faz parte do mito, chamado mito de origem da Mesopotâmia. Você tem o épico do Gilgamesh, você tem o personagem Utnapishtim, que conta a história da inundação, certo? De como o Utnapishtim teria sobrevivido à inundação. Só que nós temos outro épico, que é o épico Atrahasis, que na verdade é o épico no qual a história do Gilgamesh teria se baseado. E há grandes e bons argumentos para que se ache que a história da inundação do Noah, ela, claro, ela bebe na fonte do Gilgamesh, mas ela bebe mais, ou reflete melhor, a fonte do Atrahasis. E é uma outra pedra, né, que foi encontrada e tal, e tal, e tal. Mas independente da questão, é muito claro hoje em dia que o sacerdote aqui reproduziu a educação da época. Saber a origem do mundo, ou ter uma ideia, ou ter uma história sobre isso, fazia parte de ser ou não ser uma pessoa educada nesse período. Uma pessoa que sabia das coisas, ou do mundo, certo? E você nota que a linguagem escolhida pelo sacerdote, ele está seguindo
uma mistura de linguagens que o precederam, pelo que se sabe. A mistura de linguagens, como você pode ver aqui na mudança de cor, vem do texto que é atribuído ao reino do sul de Judá, aonde tinham lá as pessoas que eram escribas, o pessoal que era letrado, de onde se preservou um pergaminho aonde estava contando uma versão dessa história. Em vez de simplesmente usar aquela versão, o sacerdote edita aquela versão e cria uma versão própria. Mas se a versão já estava lá e contava mais ou menos a mesma história, por que ele se incomodou? Entende? Quando a gente faz a pergunta de por que ele se incomodou, a gente começa a entender um pouco como os pesquisadores, os profissionais da área, arqueólogos, historiadores, linguistas, filólogos, toda essa gente que nos instrui, como eles têm noção da época que esse texto foi escrito. Como a gente hoje pode falar, é do período sacerdotal e podemos falar até mais. Ele está, na verdade, flertando com uma mistura de tradições erudaitas e um pouco de tendência de pensamento grego, está no texto, também na versão erudita da história. Mas como é que fica isso? Bom, você sabe, eu sei, todo mundo sabe, que aqui a inundação é um resultado desses dois relatos. A narrativa que nós temos da inundação tem metade de texto sacerdotal e metade de texto erudita. E a questão de ser uma repetição da história fica um pouco gritante, porque nesse texto que está perante nós, você tem... Ele está falando duas vezes a mesma coisa. É o que torna evidente que não é uma pessoa só que está falando. E essa repetição não é da mesma ideia. Então, você tem aqui o texto falando, Mikol Chai, Mikol Basar, Shnei Mikol Tevi, Elataiva Lechayot, Itar, Zachar Nekevayu, todo vivo, toda carne. Você vai trazer 2 de cada tipo para a arca, para você manter vivo com você. Só que no texto erudita, que a gente vai daqui a pouco ler, não é essa a linguagem. Não é essa a ideia. A ideia é Mikola behema tahora tikach lecha shiva shiva. Você vai levar com você 7 pares. E não é de qualquer behema, é behema tahora. É de behema ritualmente pura, de gado ritualmente puro. Ishveisto, o macho e a fêmea dele. E depois continua. Vegam me'of, e também do alado. Me'of Hashamayim, o alado dos céus. Shiva Shiva, 7 pares. Zachar Nekevá, macho e fêmea. Lichiot Zerech al Kolares, para que mantenha a espécie ou tipo vivo. E é claro, essa diferença aí, o motivo dela, fica mais claro mais tarde. Você vai ver que o Noah tem que fazer oferta. Então, no 8:20, vai ver Noah, Mizbeach Laivé, vai kar Mikol Abehem Atahora. O Mikol Aof Atahor, Ve'alolot Mizbeach. O Noah fez um altar para o Ivé. E do Behema Atahora, do Behema ritualmente puro, e do Of, do ser alado Tahor, do ser alado ritualmente puro, ele ofereceu Olot. Ele fez oferta de Olá. Então o texto está falando que o Noah fez oferta de Olá atendendo aos requerimentos do templo de Jerusalém.
tanto Behema quanto o ser alado, é dos terrorim, daqueles que são ritualmente puros. E aí, isso agradou o Ivé, porque o texto fala, Vairar Ivé etereach nichocha. O Ivé sentiu o aroma agradável, uma terminologia que o sacerdote vai usar no seu texto, dizendo, faça a oferta do jeito que eu estou mandando, para que ela seja de aroma agradável, para que seja reach nichocha. Por isso que não pode colocar mel na oferta. E ele faz questão de enfatizar, só sal, não mel. Senão ela não tem reach nichocha. Ela não tem aroma agradável. Não para você, não para mim. Não que o mel tenha cheiro ruim para você ou para mim. Quem não gosta do cheiro de mel queimado é o Ivé. É ele que não gosta. Não nós. Nós gostamos de cheiro de açúcar queimado. Mas o Ivé não gosta. Ele acha horroroso esse cheiro. Então, o texto fala, Vairach Ivé etereach nichocha. Ele sentiu o cheiro agradável da oferta feita certo. Vaiomer Ivé libo. Aí ele falou no próprio coração. Pensou consigo, né? Lo sif lekale lo da adamá bavurada. Eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do Adam. O que é que isso significa? Que esse texto, nessa ideia, ele está concluindo a história do Adam. Lembra da história do Adam? Está lembrado dela? Kalela Adamá ba'avurecha. Maldita é Adamá por tua causa. Onde essa história acabou? Aqui. O Ivé falou, vou tirar. Lo osif lekale lo da Adamá. Bavurada. A maldição do Adam sobre a Adamá, a maldição do Ivé sobre a Adamá, por causa do Adam, acaba aqui. Aquela história lá do Bereshit foi concluída por quem escreveu esse texto aqui. O Ivé, porque ele sentiu o cheiro, ele não vai mais atribuir maldição ao solo. Portanto, nós, nesse lore, nós não vivemos num mundo amaldiçoado pelo Ivé mais. Desde aquela época. Porque segundo esse lore, aquela maldição lá do Adam foi resolvida na inundação. Quando Noah trouxe uma oferta. Do jeito que o Ivé gosta. Por assim dizer. Né? Então, ele não ia mais fazer isso porque não adianta. Ele explica por que ele não ia mais amaldiçoar a Adamá por causa do Adam. Que Yetzer leva Adam ra menarawav. O problema é o seguinte, a inclinação do coração, ou seja, do pensamento, Bíblia hebraica, coração é pensamento, não é sentimento. Né? Por isso, ele falou ao seu coração, ou seja, ele pensou. Então aqui a mesma coisa. A inclinação do coração, ou seja, o pensamento do Adam, é mau desde que ele é jovem. Então, por esse motivo, não adianta amaldiçoar Adamá. Velosif od leakot et kol achai kasher asiti. Então eu não vou mais destruir tudo aquilo que está vivo como eu fiz. Até fiz, mas eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais vincular a condição da Adamá no Adam, como era antes. E aí ele faz a promessa dele. Od kolemea aret zerach vekatzir chor vechom vekaitz vechoref veyon velayla lo yishbot. Então daqui para frente, enquanto a terra durar, semeadura, colheita, frio, calor, inverno e verão, dia e noite, nunca mais vai parar. Tudo isso por causa de uma oferta bem feita. Percebeu o rolê? Então, para a tradição sacerdotal, se faz a oferta para celebrar isso. Uma oferta bem feita faz com que o Ivé faz uma comemoração do Ivé ter retirado a maldição da Adamá.
Porque o Ivé falou, não vou mais destruir a Adamá, não vou mais amaldiçoar a Adamá por causa do Adão. E aí o Ivé colocou uma prova da parte dele, de que ele não pretendia mais fazer isso, que é o arco dele. E atenção, a tradição popular tende a interpretar arco como nós falamos hoje em dia. O arco da íris, o arco-íris, o círculo colorido. O texto da Bíblia hebraica não está falando disso. Do arco da íris. Ele está falando do arco. Arco? Que arco? O arco que o Elohim usa para matar as pessoas. O Elohim usa basicamente duas armas na Bíblia hebraica para matar as pessoas. Ele usa uma espada, por isso que ele fala em vários profetas, desembaiarei a minha espada, e ele usa um arco, vou disparar as minhas setas, as minhas flechas. Então ele falou que ia colocar o arco dele, pendurar o arco, era um símbolo de trégua. Um símbolo de que a guerra acabou. Então o Ivé pendura o seu arco quando chove, para lembrar a si mesmo, eu disse que não ia mais matá-los. Olhei o arco ali e lembrei. Eu já ia matá-los. Mas aí eu vi o arco e lembrei que eu falei que eu não ia matar eles. Aí, e é exatamente assim que os rabinos interpretam o arco. Veja que o comentário do Talmud sobre isso nos diz que quando tem uma tempestade muito forte, aquilo significa que o Ivé decretou que o mundo cometeu tantas maldades que está sendo novamente passível de destruição. Mas depois que passa a chuva e vem o arco, o Ivé se lembra, eu falei que não ia matar eles. Eu falei isso. Eu disse, né, que não ia matar. Tá aí meu arco, eu lembrei, eu pendurei o arco ali justamente para lembrar disso. Então os rabinos interpretam exatamente assim. O arco não é um símbolo alegre. Ai, que bom, ele prometeu. Não. O arco é um símbolo de trégua. Ele era o arco que o Ivé usa para matar. Mas ele foi pendurado na abóboda para lembrar o Ivé. Aí eu disse que não ia matar eles, é verdade. Percebeu como é outra interpretação? Agora, o que é que isso tem que ver com o sacerdote para a gente saber quando que o texto foi escrito? Vamos lembrar um pouco do rolê do sacerdote. Nós estamos falando sobre isso, que estamos lendo o Sefer Vaikra, de que para o sacerdote, só ele é autorizado a fazer oferta. Ele explica no lore por quê. Ele conta que quando Israel saiu do Egito, eram os primogênitos que deveriam fazer os ritos. Mas aí os primogênitos cometeram o erro de cultuar o bezerro. Então o Ivé mandou matar uma galera porque fez isso, e todo mundo que participou do rolê. E aí ele selecionou os filhos de Aharon e seus descendentes, que seriam, no caso, esses sacerdotes que estavam se alegando ser descendentes de Aharon, como os únicos autorizados a fazer os ritos, conforme o Ivé mandou. Que antigamente a religião era mesmo uma religião mais livre, mas que agora não é mais. E aí o Ivé também escolheu um lugar específico para isso ser feito, que é Jerusalém, e que não pode fazer em nenhum outro lugar a não ser em Jerusalém. Então ele começa a explicar no Vaikra, em qualquer livro que o sacerdote escreva, sobre a exclusividade do sacerdote para fazer os ritos. Só para isso. Mas isso era tudo naquela época. Porque quem controlava o templo controla a economia, controla tudo. Então, você pega num texto sacerdotal, ele nunca fala de ofertas do Sefer Bereshit. E no texto sacerdotal, antes da construção do Mishkan, no Shemot, você não vê menção de nenhuma oferta. Tudo isso é para passar a ideia de que foi uma transição que aconteceu. Do período antes
do estabelecimento do sacerdote por período depois, porque é o sacerdote que está inventando tudo isso. Na época que ele está inventando tudo isso, que é o período do retorno dos exilados, ele está, na verdade, dizendo que é uma tradição lendária, que não é ele que está inventando ali na hora, e sim que isso era uma coisa antiga, só que as pessoas ignorantes é que não sabem. Só que quando há essa transição aqui, do texto de Judá, nós temos que lembrar como que o texto de Judá entendia isso. Como que era, se você separa o lore do sacerdote do lore de Judá, como que é para Judá o negócio? Bom, para Judá, desde o começo, você tem ofertas feitas pelas pessoas de maneira espontânea e Bamot, que é o altar particular feito pelas pessoas. Então, não acontece no texto do sacerdote, no texto verde. Mas em todo o texto de Judá, por exemplo, Bereshit 4.3, Vaihi miketz yamin baet Caim, nós lemos isso na paraxá anterior, Mipri Adamah, Menchat Lashem. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferenda da Adamá para o Ivé. Veja. Ele não pediu para o pai dele ser o sacerdote dele. Ele mesmo foi lá e trouxe a oferta. Mesmo que a dele tenha sido rejeitada, o Evel fez a mesma coisa. Vevel levi gam et mebechorot tzono. O Evel também trouxe uma oferta. Então veja, no texto Yehudaíta, oferta é uma atitude espontânea. Aí você pega as histórias Yehudaítas dos patriarcas, do Avraham. Eles fazem Bamot e chamam o Hashem. Sem problema nenhum. Quando Avraham, no Bereshit 12:7, sai do seu lugar, Vairá Ivel Avraham, Vaiomer Lazarecha item et aretz azot, vai ver na Mizbeach la Ivé, vanire lav. Ivé apareceu para o Avraham e falou, olha, eu vou dar essa terra para sua descendência. Qual foi a reação dele? Segundo o lore Yehudaíta. Ele construiu um Mizbeach. A diferença de uma Bamá para um Mizbeach é que uma Bamá é um altar pequeno. E um Mizbeach é um altar enorme. Como se fosse um mini templo. O Abraão fez um altar particular porque ele sonhou com o Ivé. Altar serve para trazer oferta. Ele mesmo ia levar a oferta. Então veja. Bereshit no verso 8. 12:8. Atek mishan nahra mikeden lebeit el. Vayet holot beit amayam ve'ala mikeden ve'aven shan mizbeach leivé vaikra beshanivé. De lá ele seguiu para uma região montanhosa no leste de Beit El. Armou a tenda lá. Com Beit El ele foi para oeste e tinha Ai a leste. Ele fez ali um Mizbeach, outro, e chamou o nome do Ivé lá. Bereshit 13:18. Vayechal Avram, vayavô, vayeshev, balonei mamre, asher bachevron, vayven shan Mizbeach laivé. Daí ele foi com a tenda, e moveu a tenda, e foi para os terebintos do Mamre, que era em Hebron. Fez outro Mizbeach e chamou o Ivé lá de novo. E de novo no Bereshit 26:25. Vai ven shan Mizbeach, vai krabe shan Ivé, vai yet sham echolot, vai chru shan avdei Yitzhak. Então construiu um altar e invocou Ivé pelo nome. Yitzhak armou a tenda e os seus servos começaram a cavar um poço. Então, para o redator Yehudaíta, se faz altar para o Ivé o tempo todo da parte dos ancestrais. E aí você pega as cenas contrastantes de Yehudaítas e os seus adversários israelitas, e todas constam isso. Texto do Shmuel Aleph 14:35. Vaiven Shaul Mizbeach laivé, oto achel levanot Mizbeach laivé. O Shaul montou um altar para o Ivé. O primeiro altar ele ergueu para o Ivé.
porque ele ergueu vários. Esse foi o primeiro. Shamuel Bet 24 e 25. Vaiven shan David Mizbeach laive, vayalolot slamim, vayater ive laaretz, veteatzer megafa me'al Israel. O Davi construiu um altar por Ivé e trouxe olot. Ele ofereceu ofertas de olá e também ofertas de shlamim. Ivé respondeu ao pedido pela terra e a praga, Magefá, que estava lá, parou. Independente das historinhas em questão, fato é que você tem descrição de patriarcas e dos reis primordiais, tanto de Israel quanto de Judá, fazendo altares particularmente. Agora, você tem evidências históricas disso que o texto de Judá está falando? Quando os arqueólogos foram pesquisar lá e buscar lugares para cavar, desta época dos reis, portanto, século 8, século 7 antes da Era Comum, acharam esses altares? Não. Existem altares lá. Existem Mizbeach, como está falando ali, mas é muito, muito, muito mais antigo. Não é da época do Davi, nem da época do Salomão. Mas, se não é da época do Shaul, nem do Davi, então esse texto está refletindo que cultura? Porque, se não é, então isso não era uma prática ali no Antigo Oriente Próximo. Mas aonde era a prática de fazer vários altares assim? Na Grécia. Na Grécia Antiga, na Mesopotâmia Antiga e no Egito Antigo, nas cidades do Crescente Fértil, você não tinha essa prática, mas na Grécia Antiga você tinha. Os gregos faziam vários altares para os deuses. Eles tinham os templos e tinham vários altares para trazer ofertas. Então, as evidências arqueológicas trazidas por pesquisas, principalmente dos textos do Antigo Oriente Próximo, os babilônicos, os assírios, encontrados, os textos achados na cidade de Uruk, falam de culto a divindades como Anu, Antu, Ishtar, Nan. Todos esses deuses antiquíssimos eram cultuados em sistemas de templos fechados. Do jeito que o sacerdote está bolando o esquema dele. Um templo fechado onde o Deus é cultuado ali. Onde você não pode olhar. Onde você tem que chegar com deferência. Onde você tem que ficar se lavando. Então, ao contrário do que a gente pode intuir, o texto Yehudaíta retrata o sistema sacerdotal, o sistema de oferta, que mais tarde vai se tornar o sistema sacerdotal, com mais influência cultural grega do que o próprio texto sacerdotal. Que o Ivé precisava ser alimentado, isso é muito claro do texto. Isso é uma influência direta da Babilônia. Você pega Shemot 40:35, Velo chol Moshe, lavou Elohel Moed. Moshe não podia entrar na tenda do encontro. Kishchana lava Anan, porque a nuvem desceu ali. Kavod Ivé malé etamishkan. E a Kavod do Ivé desceu o tabernáculo. Então quando você põe a comida para o Ivé, você não consegue mais entrar lá. E essa linguagem aparece no Sefer Melachim 8:10. Vaihi batzeta kohanim min hakodesh va'anan maleh et beit Hashem. Os Kohanim saíram do santuário. A nuvem encheu a casa do Hashem, a casa do Ivé.
Velo yochlu ha-kohanim la'amod lesharet. O Kohanim não conseguia levantar. Os Kohanim. La'amod lesharet mipnei anan, por causa da nuvem. Que malé kavod ivé al beit ivé. Porque a kavod, a honra, a presença do ivé, encheu a casa do ivé. Daí não dá para se mexer lá dentro. Então, a ideia antes era achar que o texto sacerdotal estava corrompendo uma tradição yehudaíta de fazer vários altares, e agora o texto sacerdotal estava dizendo que não pode fazer vários, só pode fazer um. Mas os achados arqueológicos mostram que era o oposto. É o texto yehudaíta que estava flertando com a ideia da Grécia e trazendo cultura da Grécia para dentro do reino yehudaíta, com seus vários altares e tal. E era o texto sacerdotal dos sacerdotes que vieram da Babilônia / Pérsia, que estavam de fato refletindo a prática cultural do Antigo Oriente Próximo. Por isso, o Vaikra 16 vai falar Vechiper ala mikdash kodesh amochel moed. Ele vai expurgar o Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado. Por que ele vai expurgar? Por que ele vai riper? Porque ele vai fazer o rito de Rupuro. O rito de Rupuro, o Kupuro, é o rito que eles encontraram escrito em tabuinhas lá na Babilônia, aonde se fazia o rito anual do Ano Novo que inspira o Yom Kippur. O Rosh Hashanah e o Yom Kippur são inspirados no festival babilônico de Kupuro, o festival da limpeza. A data mais importante acaba se tornando do calendário do sacerdote. Então isso que o sacerdote está fazendo tem mais que ver com as culturas mesopotâmicas daquela mesma região do que o texto yehudaíta. Porque o texto yehudaíta está trazendo influência da cultura grega. Mas o texto sacerdotal está trazendo influência da Babilônia. E a antiga prática Canaani, ela teve muito mais influência da Babilônia do que da Grécia. Portanto, dá para dizer que o flerte sacerdotal com a cultura babilônica tem muito mais que ver com a antiga tradição praticada no Antigo Oriente Próximo do que o texto yehudaíta, que teria sido, então, de uma fase onde Yehudá está flertando com a Grécia. Isso é tão assim que quando Yehudá retorna do exílio e os seus representantes, por um tempo, têm influência na região, até os sacerdotes tomarem conta completamente, e mesmo depois disso, mantiveram parte do seu legado, Yehudá se abre muito com a Grécia. É no período posterior ao retorno dos exilados que Yehudaítas vão para Alexandria. Fundam a comunidade judaica grega. E muito em contrário ao que o texto do Macabe tenta passar, uma guerra cultural entre Yehudaítas e gregos, na verdade, era uma disputa de política interna, como a gente já explicou em estudos por aqui. Na verdade, Yehudá era quase que totalmente grega, no período Hashmonaí. Grego de tudo, grego de se vestir de grego, grego de fazer de Jerusalém uma cidade com características gregas, com ginásio e com banho público e com tudo que era bonito e considerado civilizado na Grécia. E o sacerdote era o cara que defendia a cultura babilônica, que era muito mais, digamos assim, reflexo de velhas tradições e de velhos cultos daquela região do mundo, essa região do Levante. Você entende isso? Então olha que curioso, é um pouco anti-intuitivo, né? Porque você não espera
que o texto sacerdotal tenha mais influência estrangeira do que o texto yehudaíta. Mas as pesquisas indicam isso. Pesquisas de quem? Especialmente da doutora Lisbeth Fried. Eu vou compartilhar no nosso grupo um dos livros dela. O livro chama The Priest and the Great King. O Sacerdote e o Grande Rei. Um livro que trabalha um pouco a influência. Eu falo isso o tempo todo nas aulas. O livro trabalha a influência dos sacerdotes com o governo persa. Ela se dedicou para estudar justamente isso. Quanto dessa influência chegou, quanto dessa influência permaneceu e como deve ter sido essa construção de tradição sacerdotal. Então a doutora Lisbeth Fried, ela se dedicou para isso. E os livros dela sobre isso são bastante esclarecedores, mas especialmente sobre isso. Então, a história do Noah, ela está sendo reescrita pelo sacerdote, que está procurando restaurar tradições autenticamente mesopotâmicas, que são tradições que têm que ver com ele e com a cultura local. E tentando combater um pouco a influência estrangeira que teria penetrado a cultura yehudaíta. Olha só que coisa. Não é ele que está trazendo cultura grega. Isso não quer dizer que ele é contra a cultura grega. Isso só quer dizer que ele está querendo que o rito yehudaíta seja o mais próximo possível dos ritos ancestrais mesopotâmicos, possivelmente pelas razões óbvias, de que isso naquela época e naquela região do mundo era considerado conhecimento, digamos assim, de mais alto nível. Então ele traz a história do Noah, trazendo educação de mais alto nível. Mas deixar o texto yehudaíta como estava não lhe agrada. Ele poderia deixar. Veja que o yehudaíta fala dos pares puros e impuros. Ele poderia deixar assim. Mas essa questão dos pares impuros e impuros, do cara fazer oferta, do cara fazer bamá, do cara fazer misbeach, não é bem o que ele quer. Ele quer uma restauração da província de Yahud, o mais perto possível de uma prática de cultos mesopotâmicos, para ficar muito parecido com a cultura dominante, babilônica / persa, e menos parecido possível com cultura grega e de outras culturas, tipo egípcia e tal. Percebe isso? Então daí a decisão de editar. Então aí o nosso textinho, vamos dar mais uma lida nele até o 5 aqui, né? Então vamos lá. Vayomer Ive Lanoach. Boata vechol beitecha el ateva ki yotcha raiti tzadik lefanai beador hazeh. Então a história começa de novo, né? Porque essa é a versão yehudaíta. Ivé falou para o Noah: venha tu e toda a sua casa para dentro da arca. Veja, aqui ele não mandou fazer. Nessa história já tinha a arca. O motivo é: eu te vi como justo diante de mim nessa geração. Mikola behema atahora tikach lecha. Shiva shiva ish veisto. Mina behema asher lo tahora ish nain ish veisto. De todos os animais ritualmente puros, você deve levar 7 e 7. Um macho e sua parceira. E todos os animais de rebanho que não são puros, 2, um macho e sua parceira. Vegam me'of shamayim shiva shiva, zachar unekeva, lichiot zera al pnei chol haaretz. Também das aves do céu, dos seres alados do céu, 7 e 7. Macho e fêmea, para preservar a semente viva sobre a face de toda a terra. Ki layamin od shiva, anochi mamtir ala haaretz 40 yom verbai laila.
Porque nesses 7 dias, a gente popularmente traduz, farei chover. Mas atenção ao que está escrito. Atenção. Anochi mamtir. Anochi mamtir. Choverei. Daqui 7 dias, choverei sobre a terra 40 dias e 40 noites. Eliminarei todas as coisas existentes que fiz da face do solo fértil. Vayas Noah kechol asher tzivau Ivé. Noah fez isso conforme tudo que Ivé lhe havia ordenado. Percebe? Algumas observações aqui. O período de 40 dias do texto Yehudaíta contrasta com o período de 150 dias extras do texto sacerdotal. Ou seja, eles não pensavam o cenário da inundação do mesmo jeito. Segundo, o verso Vayas Noah lekol tzivah Ivé, Noah fez tudo que o Ivé mandou, geralmente isso aí é linguagem de sacerdote. Geralmente é. Só que a questão aqui é que esse texto é Yehudaíta e o sacerdote está imitando a linguagem Yehudaíta. Para dizer que o Noah era um cara obediente. Essa coisa de enfatizar que ele fez, o que o Ivé mandou, é para legitimar, no caso, quem está falando. Certo? Só para deixar claro isso. Há sempre intercalação e uma imitação da linguagem. Venoach ben 600 shana ve'amabul haya maim ala adama, ala haaretz. Noah tinha 600 anos quando ocorreu a inundação, água sobre a terra. Vayavo Noah uvanav ve'ishto unshnei vanav ito el teva mipnei mei amabul. Noah veio, seus filhos, sua esposa e as esposas dos filhos com ele, para dentro da arca, antes das águas da inundação. Só uma observação breve aqui sobre essa transição textual aí. O verso 5 falou que o Noah fez o que o Ivé mandou. Isso é um paralelo. No final do 6, fala a mesma coisa, mas não tem uma descrição do que é que foi feito. E isso é para notar que o Noah entrou na arca com a família. No texto sacerdotal, esses detalhes de que o Noah entrou com a família são deduzidos, mas não são enfatizados. Então, os filólogos notam o tipo de atenção que cada um dá. E aí, no texto sacerdotal que virá agora no 9, é a mesma coisa. No capítulo 6, há uma discordância entre o texto sacerdotal e Yehudaíta sobre quantos animais entraram na arca. No verso sacerdotal, enfatiza 2 por 2. Então, a dicotomia entre puro e impuro não se aplica nesse caso, o que é muito interessante. Certo? Vayavo Noah. Agora vamos lá. Vayavo Noah ubanav ve'ishto ushnei vanav ito ala teva mipnei mayim amabul. Mina behema tahora mina behema asher einena tahora umina of vechol asher romes ala adama. Dos animais ritualmente puros, dos animais que não são puros, das aves e de tudo que rasteja sobre o solo. Shnei shnei ba'u ala Noach ala teva, zachar nekevá kasher tzivá Elohim ala Noach. 2 a 2, disse o sacerdote. Vieram a Noah para dentro da arca, macho e fêmea, conforme Elohim tinha mandado. Vaihi lishivat yamin yemei amabul ayu ala aret. Depois de 7 dias, as águas da inundação começaram a inundar a terra. Isso o texto Yehudaíta está falando. Então veja, aquilo que a gente falou. A data exata da inundação relativa à idade do Noah é uma inserção sacerdotal para finalidades poéticas. Certo? Na tradição Yehudaíta não há menção das profundezas como há no texto sacerdotal. Por que o texto sacerdotal fala das profundezas? Porque é o texto do Bereshit. E aí tem que falar disso. Então,
בשנת 600 שנה לחיי נוח לחודש השני בשבעת עשר יום לחודש ביום הזה נקבעו כל מעיינות תהום רבה וערומות השמיים נפתחו. No ano 600 da vida de Noa, no segundo mês nono, no 17º dia após o mês nono, aquele dia, romperam-se todas as fontes do abismo e abriram-se as comportas dos céus. Que é isso? Cosmologia do sacerdote. O abismo é onde está toda a Nefesh, todas as águas que o Elohim usa para animar os seres e fazer eles se movimentarem. Toda a Nefesh que tem vida, toda a Nefesh que tem movimento, toda a água que se move. Elas ficam reservadas no grande Tehon, que fica debaixo da terra. Acima, porém, tem mais água, as águas superiores. Lembra do Bereshit? Ele fez a raquia, e ela fez a divisão entre as águas superiores e as águas inferiores. Então, na cabeça deles, na cosmologia deles, nós existimos onde? Na fenda do biquíni. Nós moramos na fenda do biquíni, junto com Bob Esponja e o Patrick. Tem água por cima e o abismo por baixo, e nós estamos aqui no meio. No mundo cosmológico deles, não existe espaço sideral, galáxias e nem universo. Existem águas por cima e o espaço da raquia separando as águas de cima das águas de baixo. As águas de baixo são os oceanos e abaixo dos oceanos tem o Tehon, o grande abismo. Então, tecnicamente, é água para todo lado. Isso é perfeitamente a visão cosmológica babilônica. Antes de existir qualquer coisa, havia Tiamat e Apsu, as águas salgadas e as águas doces, o marido e a mulher um do outro. E somente quando os deuses separaram as águas salgadas das águas doces, é que teve um espaço para as coisas existirem. Porque as águas salgadas e as águas doces não deixam as coisas existirem. E as águas salgadas tentaram matar as criações dos deuses, ainda que os deuses fossem seus filhos. Então o Ivé é retratado como aquele que separa as águas superiores, Tiamat, das águas inferiores, Apsu. Tiamat são as águas salgadas e Apsu são as águas doces. A inundação vem de baixo e vem de cima. As águas cósmicas invadem o mundo na inundação. Não há a menor chance de nada sobreviver. Porque o mundo, que é simplesmente essa abóboda debaixo da raquia, encheu de água até o topo. Por isso, todas as montanhas foram cobertas. Até onde? Até encher a raquia. Encheu o aquário d'água até o topo. Tudo que havia ali morreu. Só ficou a arca. A arca subiu até quase lá em cima na raquia. Por que a arca não queimou, já que o Shemesh está na raquia? Porque o texto diz que tudo se cobriu de nuvens. E o Shemesh não estava disponível. E aí o Talmud vai inclusive comentar sobre isso. O Sol e a Lua não estavam presentes na inundação, eles foram retidos. Por isso que a arca não queimou, subindo, flutuando até a raquia. Porque tudo que encosta na raquia é queimado pelo Sol. Porque o Sol está, não no espaço sideral, na raquia, como o livro diz que está. E o Ivé colocou na raquia os iluminadores, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E colocou também as estrelas. Onde tudo isso está? Sol, lua e estrelas. Na raquia, na abóboda. O Sol está incrustado na abóboda
E a lua está incrustada na abóbada, e as estrelas nada mais são do que iluminadores incrustados na abóbada. A Bíblia hebraica teoriza uma abóbada, mas conforme a ciência vai avançando, pensamento grego, filosófico, começa a cogitar, não, deve ter mais de uma araquia. Porque veja, essas estrelas se movem nessa direção. Tem a araquia do Sol, ó, ele se move para lá. E a Lua para lá. Ótimo. Uma araquia. Mas tem estrela que está indo para lá, na outra direção. E aquela está indo para cá, a uns 15 graus para cá. E essa outra, então, que está indo para lá? Então eles quebravam a cabeça tentando entender. Então tem uma araquia em cima da outra. Mas o que ninguém tinha dúvida é, tem raquia, tem abóbadas sobrepostas. Eles, na época, não tinham a menor dúvida disso. Certo? Então, entenda que o que ele está falando faz todo sentido mitológico, faz todo sentido aqui dentro da mitologia. Abriu por cima e abriu por baixo. Tá tudo certo. Vaiya Geshen ala Haaretz 40 yom ve-40 laila. Chuva torrencial esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Como falamos, há uma discordância aqui dos textos. Esses versos, do 13 até o 16, é uma repetição de eventos como se fossem cronológicos, né? A cronologia dentro do mito, e uma ênfase da atitude do Noa de ser um menino bonzinho, um rapaz obediente. A ênfase do texto sacerdotal é um ponto que a gente pode considerar divergente com relação ao cumprimento, né, a duração da inundação. E ela, como todo bom texto sacerdotal, tenta inventar ali uma data que é para situar a versão sacerdotal dos eventos. O sacerdote controlava as celebrações anuais. Então, para ele, é muito importante determinar quando as coisas aconteceram. Você entende isso? Porque ele controla o calendário. Ele controla quando as festas serão feitas. Então, ele quer aumentar em significância essas experiências. Então, o que se deve notar é a repetição do número dos filhos de Noa, enfatizando que a repetição é um método comum dos redatores antigos para fixar uma mensagem na cabeça da população. E apesar de que no texto Yehudaíta você tem outro tipo de contagem, ele conta 4 e não 3 filhos, como nós veremos. Mas só para você se situar aí. בעצם היום הזה, בא נוח ושן וחן ויפת, בני נוח ואשת נוח ושלושה נשי בניו איתה אל הטבע. Então naquele mesmo dia, Noa, Shem, Han e Yafet, os filhos de Noa, esposa de Noa, 3 esposas dos seus filhos, entraram na arca. Ema kol chaya lemina, vechol abehema lemina, vechol aremes, aromes, ala haaretz, lemineu, vechol of, lemineu, vechol tzipor, kol kanaf. Todos os animais selvagens, segundo seu tipo. Todos os animais do rebanho, segundo seu tipo. Todos os seres rastejantes que rastejam sobre a terra, segundo seu tipo. Todos os alados, segundo seu tipo. Toda ave alada. Uma coisa esquisita do texto aqui, né? Ele falou todo ser alado, mas depois ele falou toda ave alada. Por que ele falou assim? Não temos a menor ideia do porquê que ele falou isso. Faz sentido? Não. Sentido não faz. Esquisito, porque se ele já falou toda ave, então é todo ser alado. Se ele falou todo ser alado, então é toda ave. Por que ele está... Não sei. Não sei. Ninguém sabe por que ele falou desse jeito.
Fato é que ele falou desse jeito. E essas são características da língua que a gente tenta decifrar até hoje, sem muito sucesso, certo? Então, para que você tenha, né, noção da complexidade textual, só para a gente enfatizar essas coisas, né? Porque sei lá que ele falou ave alada junto com ave, sei lá porque ele falou isso, mas foi isso que ele falou. Será que rima? Não parece que rima, mas enfim. De repente na música combinava. Vai saber. Vayavu el Noa lateva, shnai shnaim, mikol abasar asher bo ruach haim. Veja, vieram a Noa para dentro da arca 2 a 2, de toda a carne na qual há ruach de vida. Então vamos lembrar que o ruach de vida é o ruach do movimento, certo? Isso aqui é o ruach de vida. Só para deixar claro que é o vento que causa o movimento nesse texto, né? Ve'abaim zachar nekevah mikol basar ba'u kasher tzivah oto Elohim vaisgor iveh ba'ado. Eles vieram, macho e fêmea de toda a carne, vieram conforme Elohim havia ordenado. Iveh fechou a porta sobre ele. Então o sacerdote acrescentou o texto dele junto com... Ele fez como se o texto dele fosse uma nota complementar do texto que era Ehudaíta, que enfatizava que o Iveh fechou a porta. E por que a gente sabe que o Iveh fechou a porta é um texto tipicamente Ehudaíta, que provavelmente não foi o sacerdote que escreveu isso? Porque o sacerdote evitava retratar o Iveh antropomorficamente. O sacerdote não tinha problema em retratar o Iveh antropopaticamente. Ou seja, atribuir ao Iveh sentimentos, raiva, por exemplo, ciúme, por exemplo. Mas antropomorficamente é onde o problema começa, que é da onde os rabinos vão herdar a visão não antropomórfica do Iveh. Com resistência ainda de grupos e seitas apocalípticas, que inclusive escutaram dos sacerdotes coisas antropomórficas. Mas os sacerdotes, no geral, eles evitavam a narrativa antropomórfica. Mas o texto de Yehudá não evita. O texto de Yehudá propaga essa narrativa. Então, por isso, a gente sabe que esse dedinho é dedinho do sacerdote. Mas veja, ele não tira o texto. Ele só complementa. Para quê? Para que se pense que isso faz parte da linguagem poética, que é a linguagem que ele, no caso, está usando. E funcionou. Quando você lê posteriormente esse texto, fica com uma forte impressão de que Iveh fechou a porta atrás dele, é um complemento poético para ele entrou na arca, e foi possível para ele entrar na arca, e o Iveh ajudou ele a entrar na arca, ou coisa do tipo. Mas, na verdade, provavelmente o Ehudaíta que escreveu o Iveh fechou a porta, ele quis dizer mesmo que o Iveh estava lá parado do lado. E vamos entrando, última chamada, piuí, aí fechou a porta. Provavelmente o Ehudaíta estava com essa ideia na cabeça. E não a ideia de uma força invisível que fechou a porta. Mas o sacerdote está com a ideia de uma força invisível que fechou a porta. Por isso ele edita justo aí, que ele não quer tirar a característica, digamos assim, tradicional do texto, mas também não quer deixar como está lá. Exatamente como está lá, ele não quer deixar. Então ele mexe no texto, conforme ele acha necessário. E aí ele dá aí a data dele, né? Vamos lembrar que o verso 17 é aquele fenômeno que nós já aprendemos em aulas, chamado de repetição resumida. Esse texto aqui é uma repetição resumida. Ele é uma continuação do texto sacerdotal do verso 13 e 16. E na linha do tempo Yehudaíta, isso aqui já tinha sido dito, então ele está repetindo. Posto que no tempo sacerdotal da inundação, ele simplesmente divide a inundação em 2 períodos. O primeiro período de chuva, que ele empresta da tradição Yehudaíta, então o período das águas tomando conta, saindo do chão, porque na narrativa sacerdotal, como nós vimos, a inundação é o reparo do que aconteceu no Bereshit. O texto da inundação é a conclusão
da história do Jardim do Éden, de comer o fruto, da terra, da Adamá ter sido amaldiçoada. Quando a maldição acabou, quando o mundo passou por um mikve, o Ivé, na cabeça do sacerdote, meio que estranha, mas a cabeça dele, o Ivé está fazendo um mikve para tirar do mundo a maldição sobre Adamá. Por isso, afundar o mundo em água. Por isso, porque o Ivé podia matar as pessoas do jeito que ele achasse melhor. A terra se encheu de maldade, vão matar todo mundo. Tem várias formas de matar todo mundo. Você vê no livro a criatividade do Ivé. A terra abre a boca e engole o povo, ou vem o fogo, ou vem as cobras, ou vem uma praga. Tem várias formas de matar todo mundo. Por que ele escolheu afogar todo mundo no lore sacerdotal? A gente sabe que o texto sacerdotal está imitando a Mesopotâmia, mas não é isso que eu estou falando. Como isso? Por que ele escolheu isso? Qual a utilidade para ele disso? A utilidade para ele é o mergulho na água que purifica, o mikve. E isso, os rabinos entenderam isso na tradição rabínica. O Mabul é o mikve do mundo. O mundo foi purificado. Eu sei, matou todo mundo, mas enfim. O mundo foi purificado. E a maldição foi tirada. A partir daí, o mundo não é mais amaldiçoado por causa da árvore, do fruto, ou daquilo que o Ivé falou para o Adão. Como ele diz no livro. Eu não vou mais fazer isso, ele fala na conclusão da história. Não é isso? Então, agora você está vendo por que ele fala isso. Porque aquele problema lá do Bereshit está sendo resolvido aqui. Então a linguagem de lá, na cabeça do sacerdote, tem que estar aqui. E está mesmo. Entende? Então, Vayhi amabul arba'im yom ala haaretz, veirbu amayim, veishru et hateva, vataran me'al haaretz. A inundação durou 40 dias sobre a terra. As águas aumentaram, levantaram a arca, de modo que ela ficou elevada acima da terra. Vaigibru amayim, veirbu me'od ala haaretz, vetelech hateva al pnei amayim. As águas se expandiram, aumentaram grandemente sobre a terra, de modo que a arca flutuava sobre a face das águas. Você entendeu por quê na cabeça dele? Você entendeu por que na cabeça do sacerdote não é só uma questão de alagamento, mas a arca foi elevada. Mas para você parar a água num recipiente, num copo, você parar a água aqui, não tem que ter essas paredes em torno, que aí a água para aqui? Então, por que o sacerdote está dizendo que a arca flutuou, encheu e a água aumentou muito e muito? A água não está escoando para o horizonte? Não. Nós vivemos, na cabeça dele, numa cúpula fechada. Fora da cúpula tem água. Abaixo da cúpula tem água. Foram abertas as comportas do céu e do abismo. As águas começaram a vazar, de cima e de baixo. Então o lugar começou a encher. E a água não tinha para onde escapar. Porque para fora não dá para ir, porque para fora já é água. Entendeu como é que funciona? Então, para ele faz todo sentido. A cúpula começou a encher d'água. Por isso faz todo sentido ele falar a arca começou a se elevar. Ele não está retratando uma cena de alagamento. Ele está retratando um mabul. Uma completa inundação do mundo. Porque para ele o mundo não tem espaço sideral, não tem galáxia, a Terra não é... Como é que é o nome do formato? A Terra não é um ozoide, né, um oval, e nem é um planeta. Nós estamos numa cúpula presa no solo. Então a água começou a encher a cúpula. Percebeu? Por isso que ele está falando. A água flutuou. Então as pessoas estão imaginando a cúpula enchendo d'água. Aí ele mescla com o texto Yehudaíta. Amayim gavru meod meod al haaretz. Vachsmu kol harim gevochim asher tahat kol hashamayim.
Consegue ler isso melhor agora? Você consegue perceber que ele está falando uma coisa que tem tudo que ver com a sua própria cosmologia? Ele está dizendo que as águas cobriram montanhas. Então ele não está pensando num planeta aonde encheu tanto de água que foi inundando continentes ao redor da Terra. Não tem redor da Terra aqui. Tem a cúpula. Todas as nações estão aqui, ó, no prato. E a cúpula está sobre todos. Foi enchendo de água sobre todas as nações que estão no prato. Que ele vai falar depois, lá na frente, lá para o final do texto, quais eram as nações que experimentaram isso. Você entende isso? E aí foi enchendo a cúpula de água. Por isso ele está falando o que ele está falando. As montanhas altas estavam sobre todos os céus. Veja, o que é o céu nessa leitura aqui? O céu é a cúpula. Vaikra etarakia Shamaim. Ele chamou a cúpula de Shamaim, de céus. Então, para ele, céu não é a atmosfera terrestre. Para ele, céu é a cúpula. Então, tudo que havia debaixo da cúpula, todas as montanhas que estavam embaixo da cúpula, foram cobertas. Claro que foram, porque a água estava enchendo a cúpula. Percebe como? Se você entender o mundo dele, faz todo sentido o que ele está falando. No lore dele, né? Hamesh Esreamá Milmala Gavru Maim Vaichesu Herim. Olha o sacerdote dando o número, como lhe era de costume. 15 côvados acima das águas incharam. Assim as montanhas foram cobertas. Então, para ele, se a cúpula começar a encher d'água e passar 15 côvados, já passa a altura das montanhas. Vaigivá kol basar aromes ala aretz baof bavehema uvechaya uvechol sheretz ashoresh ala aretz vechol adam. Então expirou toda a carne que rasteja sobre a terra, alados, animais do rebanho, animais selvagens, todas as criaturas que rastejam sobre a terra, ele repete, e todo Adão. Então veja, como ele poderia dizer isso? Porque a maior nação do mundo, a Babilônia, dizia isso. A nação que dominava o mundo dizia isso. Então ele não está falando nada demais, nem está trazendo nenhuma grande novidade. Ele só está reproduzindo o que a educação superior de sua época lhe ditava a reproduzir. Percebe isso? Nada demais ele está fazendo aqui. Vaimachet kol haikum asher al pnei adama me'adam al behema ve'remes ve'aof ve'ashamayim ve'mchu min haaretz vaishaer ach Noah asher ito bateva. Agora, repetindo, porque é outro texto, ele está intercalando, repetindo a mesma coisa. Ele eliminou de todas as coisas existentes que estavam sobre a face do solo fértil, desde o Adão até o animal do rebanho, ser rastejante, alados dos céus, foram eliminados da terra. Apenas Noa permaneceu, junto com aqueles que estavam com ele na arca. Note que aqui ele não tem nenhum problema de lógica, de espécies, de cangurus, isso aqui não existe. Não existe Austrália, não existe Américas. Existe o prato e as nações que estão no prato, que está mencionada no livro. É isso que existe para ele. Se você entender o lore, você vai entender tudo que ele está falando. Você vai entender o tamanho do equívoco, a impossibilidade do evento, a origem mitológica de tudo isso, mas você entenderá corretamente a linguagem dele, que é o que nós pretendemos aqui, que você entenda exatamente o que ele está dizendo. Certo? Então, Vaigvu amai ala aretz hamishim me'ayom, como sacerdote, ele começa a colocar número. As águas aumentaram 150 dias. Então veja, o número do sacerdote é diferente dos Yehudaítas. Vaiskor Elohim et Noach ve'et kol hachaya ve'et kol abehema asher ito bateva vaiver Elohim ruach ala aretz vaishko amayim. Mas Elohim lembrou-se de Noa e de todos os seres vivos, de todos os animais que estavam com ele na arca. Elohim passou um ruach, um vento forte,
pela terra e as águas diminuíram. Por que o Elohim lembrou do Noa? Porque o Elohim não lembra toda hora das coisas. No lore do sacerdote, é por isso que você estabelece um contato com o Elohim, para chamar a atenção dele. E se você não estabelecer um contato com o Elohim, ele nem sabe de você. Ele não está nem aí para você. Ah, você não reza, você não faz. O problema é seu. Para ele é assim. Porque vamos lembrar, para que servia a religião para essa gente? No lore deles, na cabeça deles. Religião servia para ajudar a sobreviver. A natureza é difícil, a natureza é pesada, a natureza é letal, a natureza é perigosa. Nós precisamos de proteção. Por que a natureza é perigosa? Porque o autor é perigoso. Mas e se nós fizermos as pazes com o autor da natureza? Aí pode ser que a gente tenha uma chance de sobreviver. Religião vem prestar um serviço prático. Então eles não tinham a ideia de que os deuses precisam de nós. Não, nós precisamos dos deuses. Então ele não tem obrigação de lembrar você como se ele fosse teu pai. É problema seu, se vira aí, já te ajudei. Então veja, ele ficou lá um tempão na arca, vagando. E aí o Ivé se lembrou dele. O Elohim lembrou do Noa. E lembrou dos animais. E aí, como a gente sabe que ele lembrou? Porque o vento, o Ruach, que não é vento de encher balão, é o vento do metalúrgico, aquele que faz o fogo aumentar, aquele que faz a água recuar. O vento quente. Entende? O vento sobre a terra começou a soprar, um vento quente, para fazer as águas obedecerem e recuarem. O Elohim manda nas águas, manda no Apsu e manda na Tiamat. Percebe? Vaishru me'anot techon va'arubot hashamayim vaikale hageshen mina shamayim. As fontes do abismo, abaixo, e as comportas dos céus, acima, foram fechadas. Fluxos das águas dos céus foi contido. Atenção! Viu o que o texto disse? O texto disse que choveu e encheu o mundo d'água? O texto disse que teve um dilúvio. Choveu e encheu o mundo d'água. Não. A chuva era um sinal do Mabul. Mas o que matou as pessoas foi o Mabul, não foi a chuva. O que é que matou as pessoas? Abriu-se as portas do abismo e as comportas dos céus. E aí veio as águas superiores e as águas inferiores encheram a cúpula. Por isso as pessoas morreram. Foi por causa de chuva que as pessoas morreram. As pessoas morreram por causa de Mabul. Com isso eu espero que você entenda porque é que é errado pensar o Mabul como se fosse uma enchente ou uma inundação comum. Não, ele é a inundação. Ele não é um dilúvio. Uma chuva torrencial que causou alagamentos e estragos na cidade de São Paulo. Não é isso aí. Esse evento é mágico. Abriram-se as comportas dos céus e as portas do abismo. Começou a sair água em profusão. Do céu e do abismo. E aí a cúpula começou a encher d'água a rapidez. Apesar da cúpula ser um espaço limitado, a cúpula era pensada como uma coisa gigante. Então haja água para encher a cúpula. Mas a cúpula aguenta a pressão da água. Porque afinal de contas a cúpula segura essa água lá em cima. Bem como segura embaixo. Então, para você ter a visão correta cosmológica disso, de que essa cúpula encheu d'água e é por isso que as pessoas morreram. Então, não morreram por causa de chuva. O Talmud chega a dizer uma coisa interessante, investigando a palavra Mabul, a palavra Igvá, que é desfazer, arrasar. O Talmud pega alguns cognatos lá do aramaico para nos aludir à ideia de que as águas eram quentes. Que as pessoas, a ideia do Mabul, o que é?
o Deus matou as pessoas afogadas. Não é isso? Então, não é isso de acordo com o lore. As águas do abismo vieram quente, fervendo. Foi pior. As pessoas não morreram afogadas. Elas morreram instantaneamente cozidas. As pessoas do Mabul foram dissolvidas. É pior do que você estava pensando. Qual é o desenho que eles fazem do Mabul? Um monte de gente morta, caída, né? Como pessoas afogadas. Como um navio afundou, aí os corpos ficaram boiando na praia. Não é isso? Não é nada disso a imagem do Mabul. Na imagem do Mabul, se sobrou alguma coisa das pessoas, foi as roupas. A carne delas foi dissolvida. Elas viraram uma sopa. Sabe quando você cozinha carne por várias horas e a carne derrete toda? Foi isso que aconteceu com as pessoas, de acordo com o lore correto do Mabul. E aí você vai se perguntar, uau, as pessoas foram dissolvidas, uma grande sopa de ser humano que foi feita, e de animais, de tudo que estava vivo. Isso aí. E onde foi parar essa sopa? A tradição te responde, na Babilônia. Isso explica a cor da terra da Babilônia. A terra da Babilônia tem cor de Adam. É uma terra escura, porque todo Adam foi derretido e dissolvido, e por isso lá é tão fértil. Esse era o lore. É assim que os sábios do Talmud explicam por que o lugar tem esses nomes, por que as águas escoaram para lá, porque era o lugar mais baixo, e as águas escoaram para lá. Então os restos dos corpos dissolvidos e irreconhecíveis, porque estão completamente cozidos e dissolvidos, foram parar nos todos os arredores da Babilônia. Portanto, não teve mar de corpos afogados. Quem fala isso não entendeu o lore da inundação. Você agora entendeu. Então, o fluxo das águas que vieram de baixo vieram, portanto, pegando fogo. Certo? As pessoas morreram na inundação instantaneamente. Vaishvu amayim me'al haaretz haloch hashuv v'chasru amayim miketzer ha'misha me'at yom. As águas recuaram da terra, voltando continuamente, retrocedendo, e as águas diminuíram ao final de 150 dias. Vatnach hateva b'chodesh hashvi'ish va'asar yom lechodesh al acharei Ararat. E a arca repousou no 7º mês novo, no 17º dia após o mês novo, sobre as montanhas de Ararat. Turquia, portanto. V'yamayna yu haloch v'chasod al chodesh ashri basrei b'chad lechodesh neru roshei echarim. Agora as águas continuaram a avançar e diminuir até o 10º mês novo. No 10º, no primeiro dia do mês novo, os topos das montanhas puderam ser vistos. Demorou pra caramba para escoar. E aí a história vai continuar com Noa fazendo os preparativos. Então, nessa leitura inicial da Parashat Noach, eu espero que você tenha tido uma nova visão a respeito da inundação, que você tenha entendido a intercalação do texto sacerdotal com Yehudaíta, e que de uma forma contra-intuitiva, o texto Yehudaíta que está com tendência que não reflete exatamente a prática religiosa do Levante, e quem está se justificando em representar essa prática do Levante é de fato o sacerdote com as suas ideias e o seu sistema trazido nos seus contatos com a Babilônia. Então nós estamos mais ou menos no meio da historinha, mas nós vamos continuar numa outra oportunidade. O material fica para você refletir. Em seguida, o texto vai ser disponibilizado no nosso espaço no Cefaria. E o livro que eu mencionei, eu vou compartilhar lá no nosso grupo no Telegram para nossos apoiadores. Muito obrigado a você que apoia o trabalho aqui no Beit Midrash, e nos vemos no próximo vídeo por aqui. Leitraot.